a justiça das aflições. Como o sofrimento revela o amor e a sabedoria de Deus. Neste vídeo profundamente transformador, somos convidados a olhar para a dor com novos olhos, não mais como castigo ou infortúnio, mas como ferramenta de crescimento e revelação espiritual, em uma abordagem que une a sabedoria do Evangelho, a clareza da razão e a compaixão de um olhar maduro sobre a existência. A justiça das aflições mostra que a justiça divina se manifesta não pela ausência de sofrimento, mas pela oportunidade de aprendizado que cada desafio oferece. Com linguagem acessível e reflexiva, o ouvinte é conduzido por temas universais como a dor, a reencarnação, o papel da família, os limites da liberdade e o amor como meta suprema da vida. Um convite à autotransformação e à esperança, mesmo nas horas mais difíceis. As aflições no mundo são de incontáveis formas e de variadas intensidades. Elas só não são ilimitadas, posto ser limitado o número de habitantes neste planeta. Entretanto, a variedade de roupagem que se revestem são tais que aparentam serem ilimitadas as nossas aflições. Essa diversidade reflete a multiplicidade das experiências evolutivas, pois cada ser enfrenta o que precisa para sua própria redenção. Impossível enumerar os distúrbios com os quais lidamos no campo da saúde física e da saúde mental. Encontramos no mundo um sem número de pessoas vivendo sem o mínimo de recursos para a sobrevivência, no aspecto das necessidades materiais, nos quesitos nutrição, abrigo e segurança, por exemplo. E não raro, os que mais padecem são também os que mais ensinam aos outros, a partir do exemplo de resignação, fé e superação. Ampliemos um pouco as áreas do sofrimento humano. Os temos de ordem psicológicas, emocionais, sociais, morais, espirituais e existenciais. Em cada uma dessas áreas, inúmeros matizes assumem as aflições. A dor humaniza, mas o entendimento da dor espiritualiza. É nas crises que a alma expande sua compreensão sobre si e sobre a vida. Diante de um mundo tão conturbado, frequentemente questionamos onde está a justiça divina. Tantas dificuldades. Se somos filhos de um Pai que ama, como assevera Jesus, como conciliar todos esses sofrimentos com o amor e a justiça divinos? É porque nós, a mais das vezes, não enxergamos adequadamente. Observamos pelo prisma da nossa ignorância da verdade, posto que ainda estamos longe de compreender a verdade que liberta. Assim, colocamos tudo no pacote dos nossos interesses egóicos e do nosso doentio orgulho. Olhamos tudo apenas do nosso ponto de vista. Não analisamos o conjunto da obra, não analisamos a história toda, não enxergamos com uma visão mais ampla. Essa questão das aflições, tratada em diversas obras filosóficas, religiosas ou não, é muito bem abordada em alguns dos versos do poema recitado pelo Cristo no Monte. Os versos poéticos do Sermão da Montanha, um verdadeiro tratado de amor e de orientações para a evolução humana. Segundo Gandhi, Cristo é um dos maiores mestres que a humanidade já conheceu. Seus ensinamentos, especialmente os contidos no Sermão da Montanha, me impressionaram profundamente e moldaram parte de minha visão de não violência. Ele via no Sermão da Montanha princípios universais de amor, humildade, perdão e a não resistência ao mal com o mal, ideias que influenciaram diretamente sua filosofia de ahimsa, não violência, e sua atuação política e espiritual na luta pela independência da Índia. Ainda mais, o Sermão da Montanha foi o que mais me tocou. Ele me parecia ser o texto mais sublime da literatura religiosa. E nós que nos afirmamos cristãos, já buscamos compreender e viver a grandeza das lições contidas nesse sermão? Por certo, ainda não, pois ainda vivemos e produzimos aflições. Nessa direção, falou Gandhi: "Oh, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo.
É apenas que muitos de vocês cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Temos as maravilhosas lições de amor trazidas pelo Cristo. Entretanto, ainda não as aplicamos em nossas vidas. A mensagem foi dada, mas ainda engatinhamos na prática. O discípulo verdadeiro não é o que decora os ensinamentos, mas o que transforma sua vida com eles. Sobre as aflições, encontramos os seguintes versos: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:4, 5:6 e 5:10. Allan Kardec aborda essa questão em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Todos os aflitos são bem-aventurados? Eu vivo a aflição, vivo a dor, vivo a dificuldade, sou, portanto, bem-aventurado. Não. Bem-aventurados são os aflitos que sabem tirar as lições da sua aflição, compreendendo que a causa está em suas escolhas equivocadas e procuram mudar essas escolhas. Se eu tenho uma dificuldade, uma aflição, uma dor, e fico a reclamar dessa dor, arranjando desculpas para justificar minhas opções doentias de vida, não sou bem-aventurado. Resignação e compreensão são atributos associados à fé, que devemos utilizar perante o sofrimento, perante a dor, mas principalmente aprender, com as experiências enfrentadas, extrair as lições necessárias na direção do amor. Principalmente daquilo que dói em mim, eu não devo querer ou transmitir para o outro. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nos diz Jesus. A bem-aventurança não é um prêmio automático pelo sofrer, mas um estado de alma que nasce do entendimento e da transformação moral que a dor pode gerar. Como encontrar a justiça nos sofrimentos? Porque Deus os permite. Falta-lhe poder para refletirmos essas questões? Como sempre, eu gosto de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia para que nós possamos encaixar em nossas vidas numa visão daquilo que encontramos hoje em nosso mundo, diminuindo assim essa distância que às vezes existe pela forma que o Cristo trouxe os parágrafos da lei divina, numa linguagem metafórica e parabólica, aquilo que chamamos hoje, mais geral, de figuras de linguagem. Assim, vamos utilizar aqui uma reflexão acerca de um empresário de qualquer área, não importa qual tipo de empresa. Pode ser um profissional liberal, que também não deixa de ser sua própria empresa. Pode ser um varredor de rua, alguém que busca, através do seu trabalho, manter-se financeiramente. Essas situações representam uma empresa, um empreendimento pessoal ou coletivo. É nessa visão que eu estou trazendo. Todos somos empresários do próprio destino. Cada pensamento é uma semente, cada ação é um investimento, e a colheita virá conforme a lei natural da vida. Então, nós temos o empresário, temos a empresa. Todo empresário, em qualquer situação técnica que se tem, qualquer tipo de negócio, implica em investimentos. O empresário faz o investimento, mas ele espera, para cada tipo de investimento que fez, colher dividendos. Assim, ele espera o retorno dos seus investimentos em forma de dividendos, os quais nós chamamos normalmente de lucro. Deveriam ser dois tipos de lucros a serem esperados da empresa. Os lucros pessoais, que é o empresário ver a empresa, o seu negócio, bem-sucedido, e ter os lucros financeiros, que são pessoais, para que ele se mantenha, e ao próprio negócio, mas também deveria esperar lucros sociais, pois o lucro social seria o retorno à sociedade parcela daquele negócio, não só para empresário, mas para a sociedade, porque se não for a sociedade, nós não temos o negócio. Esse retorno para a sociedade seria principalmente a oferta daquilo que a sociedade necessita,
seja na forma de bens e serviços, seja na forma de geração de emprego. Se você montar um negócio, por exemplo, com um carrinho de cachorro-quente, numa rua onde passa alguém uma vez por semana, seu negócio vai dar certo? Pouco provável, pouca chance. Por quê? Porque você depende da sociedade, você depende do público que lhe forneça a possibilidade de resultado. Então, o lucro que se deveria desesperar é o pessoal e o social. Hoje já vai se pensando mais nisso, mas até tem pouco tempo. A maioria das empresas eram predadoras, exploradoras, mesmo as pequenas empresas focavam apenas no lucro pessoal. Esse modelo centrado apenas no egoísmo está com os dias contados. A nova consciência exige propósitos mais elevados, onde o sucesso individual se vincula ao progresso coletivo. Aí cabe uma pergunta: o empresário sempre colhe os dividendos esperados do seu investimento? Não. Senão, nós não teríamos empresas falindo, quebrando, não teríamos pessoas desempregadas e tantas outras situações de pessoas sem recursos para suas sobrevivências. E aí eu pergunto, qual o motivo? Por que ele não colhe? De alguma forma, ele errou no investimento, escolheu a profissão errada, escolheu ser médico, mas ele não tem jeito para médico e esquece o bisturi dentro do paciente. Alguma coisa ele errou. Está vendendo um produto de inverno em região que só faz calor. De alguma forma, ele errou na escolha de investimento. E por isso, ele não é bem-sucedido. Mas agora, vamos mudar um pouquinho o nosso patamar. Vamos pensar nos pais. Os pais e os filhos. Os pais investem nos filhos. E como? Esse é um investimento, como se disse nos jargões mercadológicos, de economia. É investimento a fundo perdido. É mais ou menos isso. De que forma os pais investem? Por exemplo, no desenvolvimento do filho, desde o momento que os pais sabem da concepção, já começam a investir. A mãe passa a tomar cuidado do corpo, da alimentação, da sua saúde, para que a sua saúde reflita numa boa saúde para o filho. A mãe que fuma ou que bebe, se ela é consciente da responsabilidade com gestação, ela para de fumar e de beber. Se não é consciente, continua, sem se preocupar efetivamente com o filho que virá. O investimento começa no útero e deveria se estender por toda a vida, em forma de exemplo, cuidado e presença. Por vezes a mulher passa a cuidar mais de sua saúde antes da concepção, quando há um planejamento antecipado para efetivar a vinda de um filho. Assim que nasce, começam outros cuidados, como para ensinar a andar, falar, para com a segurança e tantas outras coisas. Quem não tem filhos também sabe muito bem disso, pois é filho e já passou por isso. Investem o carinho, dedicação, tempo, amor, de tal forma que afetem positivamente o desenvolvimento dos filhos. É bem verdade que há algumas exceções. Os pais verdadeiros estão cumprindo seu papel, mas os pais esperam colher dividendos do investimento que fazem em seus filhos, da forma que empresário espera colher dos seus investimentos? Sim, claro que não é dividendo financeiro. O financeiro é um investimento a fundo perdido. É bem verdade que alguns até esperam colher os primeiros salários dos filhos, mas não é a normalidade. No entanto, que tipo de retorno os pais esperam dos seus filhos? Reconhecimento, gratidão, não gratidão, na forma de endividamento dos filhos, porém, na forma de reconhecimento. Esperam, sobretudo, ver nos filhos o fruto dos valores que plantaram. O maior retorno para os pais é saber que ajudaram a formar um ser humano de bem. É reconhecimento pelo trabalho, pelas horas de sono, pelos cuidados que tiveram. Tudo que fizeram pelos filhos, os pais esperam ter o reconhecimento disso. Não é o endividamento. Esperam receber o carinho e afeto dos seus filhos? Tem pai que não espera? Ser tratado carinhosamente pelos seus filhos? Esperam o amparo dos filhos na velhice, nas suas eventuais necessidades, assim como os ampararam em suas necessidades. Os filhos já nascem prontos para a vida?
precisam de uma série de cuidados, uns 20 anos mais ou menos, alguns mais além. Também esperam que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida e que sejam seres humanos de bem. E nós, que citamos, trabalhamos e que vivemos um pouquinho do Evangelho de Cristo, esperando mais do que nunca, que sejam bem resolvidos na amorosidade, nos valores do Evangelho, sejam realmente humanos. Assim, também esperam o amor de seus filhos e de que se amem enquanto irmãos. Alguém gostaria de ver os filhos digladiando-se? O sonho maior dos pais é ver os filhos em harmonia. E isso reflete o sonho divino em relação a nós, que nos amemos como irmãos. E aqui eu faço a mesma pergunta. Os pais colhem sempre os dividendos que esperam de seus filhos? Nem sempre. Porque se assim fosse, não teríamos idosos abandonados, idosos pelas ruas, passando necessidade e assim por diante. Pais sendo às vezes até assassinados pelos filhos, filhos brigando por heranças, algumas vezes com pais ainda vivos. Da mesma forma que os empresários que nem sempre colhem os dividendos esperados do seu investimento por alguns motivos, conforme referimos acima. Os pais, por que não colhem? O empresário, porque errou no investimento? E os pais, por que não colhem? Porque erraram na educação. Não se perceberam das tendências, das más inclinações dos seus filhos que não educaram adequadamente. E como é que podem perceber? No dia a dia, analisando o comportamento e fazendo os ajustes necessários. Não é falta de amor, mas, por vezes, falta de olhar, falta de tempo, falta de lucidez. Educar é um ato contínuo, intencional e requer presença afetiva e firmeza moral. Conforme a ação dos pais, eles vão construindo homens de bem ou homens perturbados e equivocados. Nós somos, conforme a ação dos pais, principalmente pelo exemplo, reflexos nos filhos. Vejamos um exemplo corriqueiro. Os pais entram com o filho num supermercado. O filho pede alguma coisa e é informado que não dá, não tem dinheiro para isso. O filho aceita tranquilamente, não fica a gritar, chorar e espernear. Se o filho toma esses comportamentos que fazem os pais para evitar escândalos, está bem, eu te dou, mas comporte-se. Acabou de começar a ensinar o filho como ganhar no grito, não aceitar que não terá tudo o que quiser. E aí, quando ele cresce, ele quer ganhar no grito da sociedade, como fazia com os pais. E, se a sociedade não escuta, ele usa até da violência para ter seu desejo atendido. Peguemos agora um exemplo utilizado por José Raul Teixeira, em uma de suas conferências falando de violência. O pai pede ao filho para que lave o carro. O filho concorda, mas só se você me der R$10. O que seu pai faz? Está bom, eu te dou os R$10. Está construindo um interesseiro, um corrupto. Qual é a atitude que tem que ser usada nesse caso? Negativo, porque você também usa o meu carro. Eu te levo no carro para a escola, para vários lugares. O mínimo que você pode fazer é levar o carro para mim. E é de responsabilidade dos pais estabelecer limites, construir valores para o adequado comportamento dos filhos, porque senão não colherão os dividendos esperados. É isso. É parte do processo educativo. Então, os pais erraram o processo educativo. É claro que, analisando o processo com os ensinos da doutrina espírita, temos outros fatores envolvidos, mas ainda assim, sem os devidos limites e apropriadas orientações, tudo pode ser muito pior. Sem limites claros, o amor pode se transformar em omissão. E onde há omissão, a disciplina da vida virá mais rigorosa, porque a lei divina não negligencia a educação do espírito. Agora vamos vamos subir nosso patamar de reflexões. Deus, nosso Pai. Temos Deus e nós, os filhos. Deus investe em nós e seus filhos? Claro, se não investisse, não estaríamos aqui. Se não investisse, nem existiríamos. A existência é a primeira prova de que somos objeto de um plano divino. Não somos fruto do acaso, mas da escolha amorosa de um Criador que nos vê como seres em construção. Vamos inverter. Antes de falar dos investimentos de Deus, vamos falar
dos dividendos. Deus espera colher de dentro de seus filhos, sim ou não? Sim. O que Deus espera dos seus filhos? Dos investimentos que faz em nós? Praticamente os mesmos dividendos que os pais esperam dos seus filhos. Reconhecimento. Como que deve ser meu reconhecimento para com Deus? É adorá-lo, reconhecendo o Pai amoroso e bom que é. Reconhecer a grandiosidade da sua obra, olhar para o universo e reconhecer a grandeza de Deus. Olhar dentro de nós, reconhecer a grandeza de Deus, olhar para uma flor e o reconhecer Deus regando a flor com o perfume do seu amor, assim como a toda a sua obra. Eu sempre gostei de fotografias e adoro fotografar o pôr do sol. É uma forma de encontrar Deus olhando o pôr do sol, porque o artista é fantástico, vejo a grandeza do artista. Pela obra se reconhece o autor. Então, valorizar a autoria divina, a criação divina, nos coloca em contato maior com Ele. Deus espera que sejamos bem-sucedidos. Não espera? Ele nos coloca aqui para que sejamos bem-sucedidos em duas áreas. A primeira delas, que nós venhamos a desenvolver as virtudes. As virtudes, falando via uma comparação simples, uma metáfora. As virtudes são os ingredientes para compor um bolo chamado amor. Amar é o objetivo maior. Desenvolver as virtudes é moldar a alma com a luz que a torna capaz de amar como Deus ama, e sem amor, toda virtude é vestido sem corpo. Deus espera que contribuamos para a sua obra. É evidente que nós também fazemos parte desta grande obra divina. Ele espera o carinho, afeto e amparo, mas não é para Ele que não precisa de nós. Nós é que precisamos dele, mas que nós tenhamos carinho, afeto, amparo entre nós, que nos amparemos enquanto irmãos. Não é essa a proposta do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas detesta o vizinho, o cunhado ou a sogra, por exemplo. Ama a Deus se alguém chegar em vocês e dissessem que os adora, ama de coração, mas detesta o seu filho. Você fica satisfeito? Eu digo que amo a Deus, mas não amo os filhos. Temos que começar nos amando a nós mesmos e ao nosso próximo. A partir daí estaremos a Deus. Não se ama a Deus de joelhos dobrados, mas com o coração inclinado para compaixão. Deus recebe o amor que damos ao outro. Enquanto não aprendermos a amar a nós mesmos e aos outros, não tem como amar a Deus. Amarmos a nós mesmos não é olharmos no espelho e acharmos que somos a oitava maravilha do mundo. Isso é narcisismo. Nos amarmos começa por nos reconhecermos filhos do Senhor do Universo, um investimento dele. Reconhecer que no projeto divino somos entes importantes, destinados à perfeição. Nos amar é nos acolher com lucidez e responsabilidade, é honrar o templo que somos e o propósito que trazemos. Amar o meu próximo é reconhecer nele alguém também nas mesmas condições, tão importante quanto cada um de nós o é, perante o Criador. Da mesma forma que nós estão presos nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas suas experiências, nas suas vivências, assim por diante. Então essa é a proposta de Cristo. Assim, agora cabe a pergunta: Deus sempre colhe os dividendos esperados? Não. Vamos pensar? Não? Foi uma pegadinha. Deus sempre colhe os dividendos esperados e os juros ou não. Vamos pensar nas duas alternativas. A primeira delas, Deus não colhe. Vamos pensar um pouquinho. Se Deus não colhe, por que ele não colhe? O empresário errou o investimento. Os pais erraram na educação. Deus errou. Onde Deus errou, investiu errado. Deus erra? Não. Mas e a nossa situação? Vejamos. O empresário, quando fabrica um equipamento, seja serviço, seja até um aparelho simples ou complexo, ele vai fazer um teste de qualidade para ver se funciona. Se está direitinho, faz um teste das funcionalidades para ver se funcionam. Ele passa pelo controle de qualidade. O empresário, aquilo que não passa no controle de qualidade,
e ele recicla. Deus tem controle de qualidade? Tem o mais perfeito controle de qualidade. Se chama onisciência. Ele sabe tudo o que vai ocorrer. Vou usar uma expressão comum, aqui até o final dos tempos. Mas, por força de expressão, final do tempo não existe. Ele cria um espírito e vai colocá-lo aqui na Terra. E ele sabe se esse espírito será bem-sucedido ou fracassará. Vai fazer horrores, não vai dar certo, não vai funcionar. Ele já sabe que não vai dar certo. E porque ele gosta de se divertir com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, com os nossos erros, com os nossos problemas, ao invés de reciclar, coloca o espírito recém-criado aqui na Terra. Ele gosta de fazer bullying conosco. Vai fazer um monte de besteira lá, vai sofrer e eu vou me divertir com o meu séquito de anjos, pensa Deus. Ou então ele é sádico. O filho vai fazer um monte de besteira, depois entrego ele para o capeta. Deixo-o lá para a eternidade. Deus vai fazer isso? Não. Nós, cristãos, não podemos aceitar a ideia de um céu ou de um inferno, principalmente um inferno eterno para degredo dos seus filhos do Criador do Universo. Nem nós, quando nossos filhos erram, fazemos isso. Nós os mandamos para fora de casa, para baixo da ponte, some daqui, não quero mais saber de você. O que nós fazemos? Ofertamos novas oportunidades. Deus faria pior que nós enquanto pais? Não. O amor divino é pedagógico, não punitivo. Não castiga para destruir, mas educa para redimir. Deus criaria um local de degredo? Os cristãos não podem aceitar a ideia de inferno como um local de degredo eterno. Por quê? Porque se somos cristãos, temos que acreditar no que Jesus nos disse. Ou não acreditamos? Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Vós sois ovelhas do meu rebanho. Há outras ovelhas que não são deste redil. Considerações aqui resumidas daquilo que João anota no capítulo 10, mostrando claramente que somos todos do seu rebanho e nenhum de nós se perderá. Estar no inferno, não estar perdido? Na teoria de céu e inferno. Pela doutrina dos espíritos, fica muito claro que céu ou inferno é um estado de consciência em conformidade com as nossas obras. É o a cada um segundo as suas obras. Portanto, a pergunta que fica é: Deus erra? Não erra. Nós somos investimento de Deus, de sucesso. No entanto, e a nossa situação? Nós temos que refletir na nossa situação. A falta de dinheiro, às vezes com problemas de família, problemas de saúde, entre tantas quase inumeráveis outras. É que não entendemos o processo. Nós precisamos entender o papel que estamos vivendo e o porquê disso. E assim, entendermos onde está a justiça de Deus, que não pune e não castiga. Também entender isso. Para tal, precisamos de dois conceitos. Aqui, o lembrete de que nenhuma ovelha se perderá. Temos que ter isso em mente. Agora, o primeiro conceito. A Terra é uma escola para o desenvolvimento dos espíritos, filhos semelhantes ao Pai. Nas nossas escolas, por aí, quando alguém se forma em medicina, engenharia, arquiteto, recebe um diploma no qual está descrito o tipo de formação. Por exemplo, médico formado pela universidade tal, engenheiro formado pela faculdade tal, assim por diante. Se nós, alunos formados nesta escola, chamada Terra, tivéssemos um diploma, o que deveria estar escrito nesse diploma? Doutores na arte de amar, formados pela Escola Terra. E esta é a nossa meta. O nosso objetivo de vida é buscarmos a perfeição. A perfeição é o doutorado na arte de amar. A felicidade que tanto sonhamos só é possível para quem ama. Portanto, a meta é amar plena e incondicionalmente como Jesus amou, como Jesus nos propõe que façamos. Amar é a finalidade maior do existir. Todas as demais virtudes são caminhos que nos levam até Ele, o amor, cuja fonte é Deus. Para atingirmos essa meta, Ele, Jesus, nos traz os ensinamentos necessários para isso. E só amaremos efetivamente quando colocados em prática todas as suas lições. A perfeição é fazer o que Jesus fazia.
Tanto que ele diz: podereis fazer o que faço e ainda mais. João 14:12. O que Jesus fazia, em uma palavra? Quando eu faço essa pergunta e peço que as pessoas respondam, elas dizem: pregava, ensinava, orava, mas em uma palavra que englobe tudo: amava. Tudo demais é consequência do amor. Portanto, poderemos fazer o que Jesus fazia e ainda mais: amar como ele amou, ou seja, praticar os atos que ele praticou em nome do amor. Tudo o demais é consequência do amor, é um convite. Quando ele diz que vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Entre outras passagens, ele está nos finalizando. Quais devem ser as nossas metas? Mas aí eu faço uma pergunta. É possível conquistar o doutorado na arte de amar com um ano letivo? Vejamos. O filho chega em casa após concluir o primeiro ano letivo. O pai pergunta: cadê o diploma de médico? De engenheiro? O pai faz essa pergunta para ele? Não? Por que é que não faz? Seria absurdo, porque um ano letivo ele não se forma médico, engenheiro ou em qualquer outra ciência. Mas doutor na arte de amar, na ciência do infinito, um ano letivo dá. Não dá. É que nos falta entendimento. O que é um ano letivo nesta escola chamada Terra? Ele pode durar 2 anos, 10, 30, 50, 60, 70 anos, depende. Hoje, a média do brasileiro está em 77 anos. Assim como na escola não se pode pular etapas, também na escola da vida, cada lição tem seu tempo. E repetir o ano não é falha, é oportunidade. Será que é suficiente para nos tornarmos doutores na arte de amar? Como não é suficiente, e a grande maioria sai daqui sem ter aprendido, e não há explicações para isso, o que sobra? O inferno vai fazer parceria com o capeta. Nós precisamos de um outro conceito, o segundo. Para entender o investimento acertado de Deus, nós precisamos voltar à escola tantos anos letivos quantos sejam necessários até que aprendamos a amar. A essa volta para a escola Kardec chamou de reencarnação. Esta é a chave. A reencarnação não é uma questão nova criada pela doutrina espírita. Esta deu-lhe o nome e trouxe as explicações mais profundas. A ideia da necessidade da volta sempre foi presente na maioria dos povos antigos. A necessidade da volta mais tradicional da história são os entendimentos deixados pelos egípcios antigos, como, possivelmente, não sabiam claramente como isso se daria, guardavam o corpo. A reencarnação é a volta do espírito, que é a essência, em um outro uniforme para reentrar na escola e dar continuidade aos seus estudos na direção de conquistar a verdade que liberta. É isso. É a volta do aluno à sala de aula, com um novo caderno, mas com os mesmos conteúdos que ainda precisam ser aprendidos. Cada encarnação é uma chance de escrever diferente, agir melhor, sentir com mais profundidade. É preciso que nasçais de novo, em conversa com o doutor da lei, chamado Nicodemos. Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. É a interpretação do retorno. Como pode o homem velho voltar ao ventre da mãe? Questiona Nicodemos. És doutor da lei e não sabe dessas coisas? Assim, é preciso a reencarnação, que representa a nova oportunidade que Deus dá aos seus filhos. Quando os nossos filhos reprovam, o que nós fazemos? Mandamos para a escola no ano seguinte refazer o ano perdido ou para dar a continuidade aos estudos até atingir a conquista de um diploma? Ou mandamos para Disney, Beto Carreiro, ou damos um videogame novo? É isso que os pais fazem? E aí depois quer a colher dividendos. Pai que faz isso vai ter que aguentar o monstrinho depois, porque vai saber como ganhar. Agora vai reprovando todos os anos, para cada vez ganhar um presente novo. Deus não premiará a inércia com regalias, mas oferecerá novas chances com desafios. A reencarnação não é um prêmio, é um método. Não é um castigo, é uma bênção. O que pai consciente e responsável faz quando o filho reprova? Corta regalias,
Não deu tempo para estudar no ano que passou e reprovou. Não terá passeios nas férias. Pode até contratar um professor particular para dar um reforço. Quem tem condições para isso? No ano letivo seguinte, não tem videogame. Por quê? Pais que educam estabelecem limites. Pais que não estabelecem limites vão ter que aguentar o monstrinho que construíram depois, lá pela década de 60, quando buscava-se sair do que chamavam educação rígida e até carrasca. Tive oportunidade de presenciar na televisão entrevista com uma psicóloga, a qual dizia que não poderia contrariar a criança para não a traumatizar. Lembro que fiquei assustado, pois já entendia que havia necessidade de estabelecer limites no processo educativo. Era sair de um extremo e cair em outro. Crianças que não aprendem a lidar com frustrações seriam adultos frágeis, pois a vida é repleta de frustrações. Com esse comportamento, de quem foi poupado de experiências até mais rígidas, traumatiza depois a sociedade. Hoje isso já tem mudado. Busca-se uma postura mais equilibrada, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Os pais têm que amar muito, mas estabelecer limites. Dar muito carinho e atenção, mas estabelecer limites. Muito carinho é isso que Deus faz conosco. Muito mais perfeito ou plenamente perfeito. Ele nos ama plenamente e por isso nos estabelece limites. Quando reprovamos, o que ele faz? Manda-nos de volta para si escola com novos limites, com menos regalias, com convites de refazermos o que atrás foi deixado, não aprendido ou seguido o caminho equivocado. O amor divino não é permissivo, é formador. Seus limites são expressões de confiança no nosso potencial de crescimento. Assim, temos uma dor aqui, um transtorno ali, uma carência acolá. Voltamos com aquele desafeto que arrumamos inimizade. Voltará conosco onde? Dentro da mesma casa, mesma família, tudo em conformidade com a lição direcionada ao amor não aprendida ou corrompida. A convivência é um laboratório onde o perdão é testado, a paciência é exercitada e o amor verdadeiro ganha forma. Nada é por acaso num lar. São bênçãos que Deus oferece como oportunidade para que refaçamos as matérias em que fomos reprovados ou para dar continuidade ao aprendizado naquilo que ainda não aprendemos. Através da reencarnação, portanto, entendemos as nossas diferenças. Por que somos diferentes? Temos diferentes experiências, temos diferentes necessidades de aprendizado e assim por diante, porque Deus não erra. Dessa forma, a reencarnação é a chave para entendermos as nossas diferenças, os nossos problemas, as nossas aflições. Tudo isso é consequência das nossas obras mal conduzidas, dos nossos fracassos na direção do amor. A perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda a falha na direção da obra perfeita exige, naturalmente, corrigenda e recomeço. Justiça Divina, item A, Luz da Reencarnação, por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Portanto, a reencarnação é a chave, é a lente espiritual que dá sentido às injustiças aparentes e revela a lógica oculta por trás dos destinos humanos. Sem esses dois conceitos, nós não entendemos as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas diferenças. Nada disso. Não entendemos, portanto, a justiça divina. Neste processo de escola para o desenvolvimento do espírito e a reencarnação como a rematrícula na escola, fica tudo compreensível, especialmente o processo de funcionamento da justiça divina. Essa justiça se processa através de novo rol de oportunidades. Justiça é igual a oportunidade. É o que pais conscientes e amoráveis fazem. Reprovou? Volta para a escola. Não concluiu? Volta para a escola. Simples assim. Inclusive na questão comportamental, os pais devem também apresentar orientações e limites, especialmente pelo exemplo. A única forma de educar, pois, se a teoria estiver dissonante da prática, não haverá educação apropriada. O livre-arbítrio
cresce conforme nós adquirimos maturidade. Uma criança de 12 anos não vai para a balada, vai? E nós, já adultos, não temos a lei ao estabelecer limites? E os filhos, se ainda estão sob nossa responsabilidade? Nós, os pais, estabelecemos os limites. Enquanto não tiverem independência financeira e maturidade, cabe aos pais conduzirem a definição das regras, obviamente, considerando a evolução da maturidade, consciência e grau de responsabilidade dos filhos. A liberdade é uma semente que floresce junto com a responsabilidade. Antes disso, precisa do cerco protetor dos limites saudáveis. Portanto, somos investimento de Deus que está caminhando para dar certo. Isso exige tempo e recursos. E quais são os investimentos que Deus faz? Deus espera colher os dividendos de nós e nos oferece investimentos. As nossas aflições são consequências das nossas escolhas equivocadas, fruto das lições não aprendidas ainda ou não aplicadas, mesmo que aprendidas em teoria, entretanto não colocadas em nosso viver. Esta última situação, a mais comum nos dias atuais, pois já sabemos o que deve ser feito, como devemos nos comportar, mas ainda não vivemos em conformidade com o que já sabemos. De que forma Deus investe em nós? O primeiro investimento é a existência como espíritos imortais destinados à perfeição. Na sequência, investe oferecendo os recursos para chegarmos à perfeição. Estes recursos estão ligados a frequentarmos as escolas do universo, em nosso caso atual, esta escola que chamamos Terra. Conforme vamos frequentando a escola, vamos aproveitando ou não as lições ofertadas. Assim, receberemos novas oportunidades em conformidade com essa situação. Razão pela qual Jesus asseverou que receberíamos segundo nossas obras. Para frequentarmos a escola, qual o primeiro investimento que Deus faz em nós? O uniforme, o qual chamamos de corpo físico ou corpo biológico. E quando terminar o ano letivo, dispensamos o corpo e ele desintegrará, voltando ao pó. Nosso corpo é um instrumento sagrado de experiência e transformação. Deveríamos tratá-lo como um templo temporário, onde o espírito aprende a servir, amar e evoluir. Também nos oferece a sala de aula. Todas as escolas têm salas de aula. Não tem, nesta escola Terra, onde as salas de aula. Nos lares, estes são as salas de aula desta escola Terra, onde Deus nos coloca como parte de seu investimento em nós, mas também nos coloca num grupo de estudo chamado família. E é nesse ambiente íntimo que aprendemos as lições mais profundas, às vezes à base de desafetos, desentendimentos e convivências exigentes, mas sempre com um potencial de cura. Se em determinada jornada arrumamos inimizade com alguém, na próxima encarnação Deus nos afasta, um reencarna no Brasil e o outro no Japão, por exemplo. Vamos aprender a amar o inimigo, como propõe Jesus, ou então um numa sala de aula e o outro na sala de aula vizinha. Não vai faltar cachorro latindo, som alto, seja o que for para nós, intensificar a inimizade, sendo a lição a mesma. Amar o inimigo, a sala de aula será a mesma. Então, é com aqueles desafetos, com aqueles que nós temos mais dificuldades dentro da família, que temos mais comprometimentos do passado e mais responsabilidades de reajuste agora. Das mais variadas formas, é com eles que nós temos mais compromissos. As maiores dívidas do espírito costumam vestir os laços mais próximos na nova vida. O que parece castigo é, na verdade, planejamento de redenção. Muitas vezes dizemos que temos ovelhas negras nas famílias, mas é sempre o outro que é a ovelha negra. Mas esquecemos de olhar no espelho, um dos dois, envolvidos nas condições de antipatia, ou os dois têm responsabilidade na apropriada regeneração, exercitando o amor como antídoto para as malquerenças. Por vezes encontramos adolescentes, mas não só estes, no entanto, mais frequentemente estes, dizendo que nasceram na família errada, na casa
errada, na cidade errada, no país errado. Sendo que onde estamos, aí fomos colocados por Deus. Deus nos colocou no lugar errado? Deus erra? Nós, os pais, matriculamos os nossos filhos na série errada? Não. Mas Deus erra? Não. Estamos exatamente onde precisamos estar, com as lições necessárias à jornada evolutiva em cada etapa. Para desarmar ainda quem assim se manifesta, levemos em conta que, via de regra, o espírito reencarnante participa das escolhas da sua reencarnação nas linhas gerais dos desafios que enfrentará para sua evolução na jornada a ser iniciada. Ninguém estará colocado fora das suas necessidades evolutivas. Deus não erra, não planeja errado. Estamos onde precisamos, no ambiente em que precisamos, e aí, com os colegas que precisamos. São os familiares e a sociedade em que precisamos. As nossas necessidades estão aqui, não estão no Japão, estão no Brasil, para nós que aqui estamos. Esquecemos que cada existência é um capítulo e não o livro todo, e que a justiça divina só parece injusta para aqueles que leem apenas uma página isolada. Os membros da família são os colegas da sala de aula. Os membros da sociedade onde estamos inseridos, como nas nossas escolas, são os colegas de outras turmas. Então, ao invés de reclamarmos do ambiente em que estamos, da sala de aula, do uniforme que Deus nos ofertou, devemos perguntar a nós mesmos o que Deus quer que aprendamos com isso. Muita gente passa a vida inteira reclamando do que tem, do que é, e esquece de parar para pensar que participou da escolha e buscar aproveitar os desafios da vida para aprender o que Deus espera que eu aprenda. Com isso, trocar a fala, mudar o olhar para as experiências da vida. A mudança externa começa sempre por um ajuste interno de percepção. Deus não erra o endereço das almas, mas nós erramos o olhar sobre a lição que elas trazem. Portanto, a reprovação não enseja punição. Entretanto, novos limites. Deus estabelece novos limites. A reprovação implica em novas oportunidades, com limites novos estabelecidos. Em todos os tempos, o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados em lapidação benéfica para a própria retenção em clima de urgência, pois os tempos são chegados. Então temos urgência em nos colocarmos no rumo apropriado. Frente à nossa multidão de pecados, Amélia Rodrigues, na obra Luz do Mundo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 13, sob o título de Atire a Primeira Pedra, aborda de forma sensível e profunda as lições encontradas no episódio da mulher adúltera, enfatizando a importância do amor e da misericórdia. Misericórdia sem julgamento, mas com orientação, como agiu Jesus neste episódio. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 9:11. Segundo o filósofo chinês Confúcio, temos neste mundo 3 formas de aprender. A primeira, pela reflexão, é mais nobre, diz o filósofo, o caminho mais elevado. A segunda, pela imitação, esta, a forma mais fácil. E a terceira, pela experiência, a forma mais amarga, pois costuma vir acompanhada de sofrimento ou dificuldade. Haja vista a nossa situação geral no mundo. Por qual forma temos ensejado o nosso aprendizado? Precisa responder: estamos graduados em aprender pela dor, quando poderíamos ter escolhido a reflexão. Mas Deus transforma mesmo a escola mais difícil em oportunidade de crescimento. Um exemplo simples disso. A uma criança de 4 a 5 anos, a mãe diz para ela não mexer na panela quente que queima e dói. Em determinado momento em que a mãe não está olhando, a criança mexe e queima a mão. Ela não quis aprender pela orientação da mãe. Optou por aprender pela experiência, pela dor. Ela aprendeu, mas não era preciso aprender pela dor. Assim é com o espírito. Quando não escuta a consciência, escutará a vida. E a vida, quando precisa gritar, usa a linguagem da dor como último recurso. A escolha é nossa,
pela forma que decidimos aprender, e as consequências são fruto dessa forma escolhida. Nós temos que sair da ignorância adquirindo a verdade que liberta. Assim, Deus oferta à escola o uniforme, a sala de aula. Os colegas, fica falando os professores? Não. Quem são os professores? Nós somos alunos e professores ao mesmo tempo. Entretanto, Deus nos manda, rotineiramente, os professores, os mestres, seres que estão à frente no tempo, em diversas áreas, para desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento moral. Toda a escola tem diretor. Quem é o diretor desta escola Terra? Normalmente, quando dirijo ao público essa pergunta, as pessoas respondem que é Deus. Não. Deus é o dono da escola. O diretor é Jesus. Assim, como somos investimento de Deus, diante das nossas aflições, porque somos o investimento acertado, se ainda perturbados e confusos. Usemos um exemplo para responder essa pergunta. A mãe vai sair de casa e deixar a filha ou filho de 4 anos e diz para a criança: estou saindo e volto no horário do almoço. Quando chegar, quero o almoço pronto. Quero uma carne assada. Uma mãe psiquicamente saudável faz isso com uma criança de 4 anos? Não. Por quê? Porque ela não está preparada para isso, nem mesmo para ficar sozinha. A uma criança dessa idade, pode-se pedir, e até deve-se, para que, ao terminar de brincar, guarde seus brinquedos. À medida que ela cresce, lá pelos 12 anos, a mãe já pode pedir para ela fazer a comida, orientada e acompanhada. Não é verdade? Todas as tarefas que sejam compatíveis com sua maturidade, até mesmo para que aprendam a fazer e para que não sejam dependentes e escravocratas. E assim Deus faz conosco. Não exige obra pronta de quem ainda está aprendendo a manusear os instrumentos, mas cobrará mais de quem mais recebeu. Deus age semelhante conosco, atribui tarefas e espera a nossa contribuição e resultados em conformidade com nossa maturidade. Assim, cabe nos perguntarmos a nós mesmos se estamos dando tudo o que podemos nesta nossa jornada. Conforme vamos crescendo, desenvolvendo moralmente, amadurecendo, novos compromissos evolutivos são oferecidos. Por isso, somos investimentos de Deus, que deu ou dará certo. Deus não erra, portanto, temos que acreditar em nós, Deus acredita, e procurar mudar as nossas atitudes, caminhar na direção de não termos mais necessidade do sofrimento. Portanto, nesse sentido, somos apropriados investimentos de Deus, porque Deus não erra. Somos seus filhos, amados. A nossa situação não é consequência de um erro de investimento de Deus, é fruto da nossa ignorância da verdade. Um dia seremos doutores na arte de amar, então as aflições serão coisas do passado. Nesse dia, as lágrimas terão cedido lugar ao entendimento, e o sofrimento será recordado como um antigo mestre que cumpriu sua missão. Que saibamos olhar para cada desafio não como um inimigo, mas como uma lição. Que a fé nos dê força, que o amor nos dê sentido e que a esperança nos sustente até a graduação final, o dia em que seremos, enfim, um com o amor. Portanto, lembre-se, a justiça das aflições não repousa em castigos, mas em oportunidades. Entender a dor à luz da reencarnação e da evolução espiritual é compreender que somos aprendizes da vida, estagiando nesta grande escola chamada Terra, onde cada experiência, ainda que difícil, é uma aula no curso divino da arte de amar. Deus não erra em seus investimentos. A cada espírito é ofertado exatamente o necessário para o seu progresso, e mesmo as dores mais profundas carregam em si o convite à transformação. Somos, como disse Emmanuel, espíritos destinados à perfeição, e a reencarnação é o caminho natural para essa conquista. As aflições, portanto, são recursos educativos e não penas arbitrárias, com vistas à lapidação da alma. Lembre-se de que a jornada do autoconhecimento é contínua, é reconhecida como longa, profunda
e sagrada, uma construção paciente de luz interior. Cada capítulo vivido é uma oportunidade de crescimento e cada desafio uma chance de evoluir. E agora deixo aqui um guia prático que reúne os principais aprendizados e práticas propostas ao longo do vídeo, servindo como um mapa de aplicação contínua. Ouça novamente o vídeo, reflita os trechos que mais tocaram sua alma, permita-se aprofundar nas reflexões que mais ressoaram em você. Pratique o perdão, escolha uma relação desafiadora e trabalhe o perdão, compreendendo que cada pessoa é um espelho de nossas próprias lições. Cultive o amor. Realize ações diárias que expressem amor e compaixão, mesmo que em pequenos gestos. Medite sobre a reencarnação. Reflita sobre as experiências de vida como oportunidades de crescimento espiritual. Abrace a jornada. Aceite os desafios como parte do processo evolutivo, confiando na sabedoria divina que guia cada passo. Reflexões. A dor não é o fim, é o começo de uma luz nova. Nada é pequeno quando é vivido com presença. O amor não se aprende de uma vez, ele se constrói em camadas. Ser luz não é brilhar mais que os outros, é ajudar a iluminar o caminho. Para consolidar os aprendizados, proponho a seguinte dinâmica. Escreva uma carta para si mesmo. Expresse suas conquistas, desafios superados e metas espirituais. Crie um mapa da alma. Desenhe ou escreva os caminhos percorridos, destacando os momentos de maior aprendizado e transformação. Compartilhe sua jornada. Converse com alguém de confiança sobre suas reflexões, fortalecendo os laços e inspirando outros em suas próprias jornadas. O fim desta audição pode ser o início de uma nova vida. Que a luz do entendimento ilumine seus caminhos e que o amor seja sempre o guia em sua jornada espiritual.